Então, a contrição é uma dor da alma e detestação dos pecados cometidos. Deve acompanhá-la o propósito, quer dizer, uma firme vontade de emendar a vida e de não mais pecar. Eu vou voltar um pouquinho a esse ponto mais adiante, mas que a gente já guarde aí porque ele é muito importante. Nós falamos muito de contrição, de arrependimento, né? Mas eu acho que talvez a gente dê pouca atenção ao propósito, que inclusive está no nosso ato de contrição, né? Proponho humildemente. Nós vamos voltar um pouco a isso. A verdadeira contrição, o que é contrição? Dor pelos meus pecados, né? Dor da alma. Ela é interna e não somente proferida pelos lábios, porque eu posso falar orações muito bonitas. O ato de contrição grande, ele é muito bonito, mas eu posso até dizer já no automático, né? Se apertar lá um botão, sai. Será que eu estou realmente sabendo o que eu estou falando lá na hora que eu estou confessando? Não, será que eu já vou no automático? O padre mal dá a penitência, eu já vou, né? Tão rápido. Será que eu realmente estou contrito? Ou seja, a minha alma está vivendo aquela oração que eu estou fazendo? A essência da contrição está na vontade firme de afastar-se do pecado e converter-se para Deus. Então esse aqui é um ponto muito importante, né? A essência da contrição está na vontade firme de afastar-se do pecado. E eu acho que é aqui que nós precisamos de uma grande conversão. Por que que nós não nos convertemos? Por que que ainda não estamos tão adiantados na santidade quanto deveríamos? Uma das razões talvez seja porque nós não temos uma vontade firme, decidida, de abandonar o pecado. Eu vou dar um exemplo que eu nunca dei, não publicamente, até um pouco por receio de talvez ferir alguma sensibilidade, né? Mas aqui entre nós, segredo só nosso. E esse exemplo é especialmente para as mulheres, né? Para as senhoras. Então, alguém pode vir a confessar, pode acontecer, e dizer assim: padre, eu usei roupas curtas. Bom, tudo bem, né? Te absolvo. Mas esta frase, padre, eu usei roupas curtas, ela tem um defeito que ninguém percebe. Ou pelo menos eu acho que ninguém está percebendo. Qual é o defeito? Eu vou dizer. O defeito da frase é que se você usou, é porque você tem. Se você tem, você não está com o propósito de não voltar a usar. Será que essa confissão valeu? Entendeu? Será que essa contrição foi verdadeira? Se lá na minha gaveta a roupa curta ainda está lá? No meu guarda-roupa, a roupa decotada ainda está lá? Eu tenho o propósito de não usar mais? Então por que eu não toquei fogo? Antes de confessar. Entendeu? Eu dei esse exemplo porque, enfim, é o que mais está dentro do ambiente aqui, né? Mas isso vale para qualquer pecado. Qualquer pecado, né? Aquilo que me leva ao pecado, aquele pecado específico, seja ele qual for, eu
vou tirar a ocasião que me leva a Ele? De verdade, eu estou disposto a tirar a ocasião que me leva a Ele? E aqui é preciso que a gente tenha coragem de dar passos mais sérios na santidade. É por isso que a gente faz retiro, né? Porque certas coisas que a gente não diz no sermão, na paróquia, a gente deveria dizer aqui. E eu acho que nós padres devemos ter mais coragem de falar as coisas. Eu peço a Deus essa coragem, né? Assim, porque o grande defeito que aconteceu, não sei por onde, que se infiltrou no nosso meio, foi o medo de perder as pessoas. Esse defeito nosso, que eu falo nosso do clero, vem talvez de um desejo de ter as pessoas para nós e não para Deus. Porque a gente não deveria ter medo de perder as pessoas. Acho que o Monsenhor Francisco não tinha. Vou falar de quem já morreu. E nem conheci para ficar lá atrás. Para ficar lá atrás, né? E, no entanto, construiu uma paróquia imensa. Né? Eu estou aqui me abrindo para vocês, né? Cá entre nós aqui. Eu tenho uma admiração imensa pelos padres que já passaram. Eu tenho pena de não tê-los conhecido, porque eu acho que eram homens muito corajosos. Uns cabras assim, como de lá no Nordeste, uns cabra macho mesmo. Né? E a gente tem esse medo às vezes de falar, né, será que... Porque quando a gente fala, a gente se compromete. Também tem isso. Eu me comprometo quando eu falo. Vamos falar também cá entre nós, eu acho que nem vou passar esse vídeo aqui para ninguém, está ficando tão sério. Só para um grupo bem seleto. Mas no modernismo por aí, existe um laxismo enorme, né? Para os padres modernistas, nada é pecado. Manda o povo pular carnaval. Por quê? Porque eles querem pular carnaval. Porque se eu disser para as senhoras, se eu disser para o povo, pular carnaval é pecado grave, eu não posso gostar. Eu não posso ligar a televisão e assistir desfile de carnaval. Porque eu estaria cometendo um duplo pecado. O pecado de assistir e o pecado da hipocrisia. E nós vamos ser cobrados. Então, quando começa a ter aquela pregação, aquele jeito muito manso, ou é medo de perder as pessoas, ou é uma maneira de eu me sentir livre para pecar também. Entenderam? Então chega uma jovem, um jovem, e pode dizer para mim numa conversa, padre, meu namoro tem sido muito indecente. Termine. Nossa, padre, vou terminar o namoro? Ou você se converte, ou você termina. Por quê? Porque a causa de pecado é a outra pessoa. Se você não corta a causa de pecado, você já está pecando. Então, entenderam o propósito? O propósito não pode ser uma brincadeira, né? Claro que a luta vai continuar. A luta vai continuar, obviamente. Mas eu devo ter o firme propósito, né? O propósito, essa vontade firme de afastar-se do pecado e converter-se para Deus. A contrição deve ser geral. Então esse arrependimento, esta dor deve ser geral. Ou seja, de todos os meus pecados da minha vida. Por isso é muito bonito quando a gente confessa e diz, confesso também os pecados da minha vida passada. Os pecados do meu passado, né?
eu renovo a dor, mesmo que eu já os tenha confessado, eu renovo o meu arrependimento. E ele vai se aprofundar. É para isso que serve a confissão geral. Porque eu posso ter confessado um pecado, qualquer pecado, que eu cometi quando eu tinha 16, 15 anos, tantos anos atrás. Mas na época que eu confessei, eu não tinha o amor a Deus que eu tenho hoje. E quando eu vou confessá-lo hoje, aquilo dói mais. E aí a graça é maior, a contrição é maior, né? Agora, atenção, atenção. Contanto que essa confissão renovada do pecado passado não me faça pensar que eu não fui perdoado, porque aí já é o outro extremo, que é um problema, que é o escrúpulo. Uma vez tendo confessado, Deus me perdoou. Ponto final, né? Então a gente renova apenas por um aumento de graça, não porque a gente duvida do perdão de Deus, né? Não é isso. Então a contrição deve ser geral, ou seja, de todos os meus pecados. Ou pelo menos de todos os pecados mortais. Melhor que sejam de todos os pecados mesmo, né? Mas pelo menos de todos os pecados mortais cometidos na vida. Eu não posso entrar no céu tendo algum pecado mortal que eu não tenha me arrependido, né? Exclui-se os esquecidos sem culpa, né? No passar dos anos, a gente pode ter esquecido algumas coisas da nossa vida, talvez antes distante de Deus, enfim, né? Então, o esquecimento, quando não é proposital, que não é esquecimento, eu escondo, né? Então, Deus perdoa da mesma forma. Por isso que a gente diz também na confissão, peço perdão pelos pecados esquecidos. Então é muito bom, né? A gente sempre diz isso na confissão, peço perdão pelos pecados da vida passada, que não precisa falar para o padre, né? Mas na nossa cabeça a gente sabe quais são, e pelos pecados esquecidos, né? Não são os omitidos não, né? Não existe pecado perdoado se for omitido, né? Os graves não, né? Então, deve ser geral, a contrição deve ser geral e também sobrenatural. O que é essa palavrinha sobrenatural? Isso que eu estou falando, eu falei que tinha nesse livro, né? Sobre a contrição perfeita, não sei, acho que o nome do livro é A Chave de Ouro do Céu. Eu posso dizer para vocês amanhã. Mas isso também tem no Catecismo de São Pio X, bem esquematizadozinho, né? Bem didático, eu gosto muito daquele catecismozinho. Então, a contrição é sobrenatural quando eu me arrependo por motivos sobrenaturais. Porque eu posso me arrepender por motivos naturais. Por exemplo, tenho tanta vergonha de ter ofendido a pessoa, tenho até vergonha de olhar para ela. Estou arrependido, mas porque eu tenho vergonha dela. Isso é um motivo natural, tá? Tenho vergonha de que descubram que eu roubei, que eu menti, né? Vergonha da outra pessoa. Mas, desculpa a palavra, não estou nem aí para Deus. Então esse tipo de arrependimento até os ateus têm. Até quem é ateu tem. Entendeu? Que é arrependimento motivado por coisas naturais. A vergonha, o medo de ser preso, né? Até ateu tem, né? De certa forma, né? Alguma bondade tem, mesmo em quem não teme a Deus. Um resquício de bondade ainda existe, né? Mas a contrição cristã, né, o arrependimento verdadeiro, ele tem motivos sobrenaturais. Quais são os motivos sobrenaturais? Eu me arrependo porque eu ofendi a Deus. Eu me arrependo porque eu transgredi um mandamento da lei de Deus. Eu me arrependo porque existe o inferno, existe o céu. E eu quero ir para o céu e não quero ir para o inferno, né? Então, esses são os motivos do meu arrependimento. Então, diante de tudo isso que eu falei,
nós concluímos que a contrição é uma graça, uma grande graça que eu devo pedir a Deus. Uma grande graça que eu devo pedir a Deus. A contrição perfeita é aquela que procede do amor. Então, essa dor pelo pecado pode ter uma motivação sobrenatural, etc. Mas eu posso ter esta dor, a motivação sobrenatural dela pode ser o medo de ir para o inferno, o medo do castigo eterno de Deus. Então, esse medo é a contrição imperfeita, que a gente chama também de atrição, certo? Então, a contrição perfeita, a melhor contrição, é a que provém do amor de Deus. Eu amo nosso Senhor, creio na eternidade, né? Amo nosso Senhor e dói no meu coração ter ofendido a esse Deus que me ama tanto. Eu falava hoje à tarde, né? Nós estamos mergulhados no oceano da graça de Deus. Eu falava hoje à tarde que todas as coisas, né? Deus colocou o universo inteiro, digamos assim, né? A nosso favor. A igreja, as graças, os sacramentos, a palavra de Deus, né? Os santos que estão no céu, a comunhão entre nós, tudo para a nossa salvação. Então nós estamos mergulhados no oceano da graça de Deus. Tudo é graça e dom de Deus para nós. Se a gente pensar o batismo, a própria criação, é um dom de Deus para nós. Deus fez tudo para nós, por amor a nós. Os anjos, né? De modo especialíssimo a Virgem Maria, Virgem Santíssima, nossa Mãe, Mãe de Deus, nossa Mãe, Rainha do céu e da terra, que a nenhum pecador desamparais ou desprezais, né? Diz o ofício tão lindo, né? Os olhos de piedade, né? Os olhos de piedade de Nossa Senhora. Muito lindo. Se a gente vê assim a mãe que olha para o filho assim, Nossa Senhora, a gente tem que meditar muito sobre isso. Olha, porque eu tenho 15 anos de padre, né? Vou fazer 16 esse ano. E eu já acompanhei tantas mães. E é lindo e ao mesmo tempo quase engraçado quando chega uma mãe de traficante. Cara, traficante. Aqueles assim. Aí a mãe diz assim, ô padre, reza pelo meu filho, ele é uma pessoa tão boa. São as companhias. Eu digo, Mãe coruja, né? Mas é toda mãe assim, a senhora é assim? Todo mundo, né? Quem é mãe aqui sabe. Todo filho é bom. Brigou na escola. Foi o outro que provocou. Sempre tem uma desculpa. Imagina a Mãe de Deus. Que olhos misericordiosos tem quando olha para nós. Né? Aquele livro que se tornou filme, né, bem famoso, tão bonito, né, do Ariano Suassuna. Aquele julgamento final lá do Lampião, que é todo em dialeto, né, aquele filme ali, não sei se vocês aqui do Sudeste entendem, né, porque é feito no dialeto nordestino. Que está lá Jesus, o diabo, disputando a alma lá de Lampião, né, e daqueles personagens lá, e aparece Nossa Senhora como advogada e salva todo mundo. É muito lindo aquele negócio. Olha, é muito lindo. Porque aquele homem era muito católico, né? Muito católico. Ele faz umas críticas assim, mas ele era muito católico. E é muito lindo aquela cena, né, naquele filme, que Nossa Senhora vai absolvendo todo mundo. Manda uns para o purgatório, salva, no final, todo mundo se salva. Até Lampião, né?